Se você perguntar para qualquer brasileiro sobre os Correios, provavelmente vai ouvir reclamações. Encomendas que desaparecem, atendimento ruim, greves frequentes, filas intermináveis. A empresa estatal de logística mais conhecida do Brasil tem uma reputação péssima com o público. Mas por que exatamente todo mundo odeia os Correios? Nesse vídeo eu vou analisar as razões reais por trás dessa má reputação, olhando dados concretos, casos documentados e o contexto histórico da empresa. Vamos entender se esse ódio é justificado ou se há nuances que passam despercebidas. Antes de falar dos problemas, é importante entender o que são os Correios. A empresa brasileira de Correios e Telégrafos, ou simplesmente Correios, foi criada em 1969 durante o regime militar. A ideia era unificar os diversos serviços postais que existiam de forma fragmentada pelo país. E aqui está um ponto importante: os Correios têm monopólio legal sobre correspondências. Isso significa que cartas, documentos e objetos até 150 gramas só podem ser entregues por eles. Essa exclusividade está garantida pela Constituição Federal. Durante as décadas de 70 e 80, os Correios se modernizaram bastante, expandiram para todo o território nacional, criaram o SEDEX em 1982 e se tornaram referência em logística na América Latina. Nos anos 2000, a empresa chegou ao auge. E em 2012, os Correios tiveram o melhor resultado financeiro da história, lucro líquido de 1,04 bilhões de reais, segundo o balanço oficial da empresa. Mas a partir de 2013 começou uma trajetória de declínio. A empresa começou a acumular prejuízos e a qualidade do serviço caiu visivelmente. E a reputação despencou. Hoje, os Correios empregam cerca de 90 mil funcionários e operam mais de 11 mil agências pelo Brasil. É uma das maiores empresas de logística do país, mas também uma das mais criticadas. Então, o que exatamente deu errado? Por que uma empresa que já foi lucrativa e eficiente virou sinônimo de frustração? Vamos às razões principais. A reclamação mais comum sobre os Correios é simples: o serviço não funciona direito. Encomendas atrasam constantemente. O PAC, que deveria entregar em 12 dias úteis, frequentemente leva semanas ou até meses. Há relatos de pacotes que ficam em trânsito por tempo indeterminado sem nenhuma atualização. Segundo os dados do Procon São Paulo, os Correios estão consistentemente entre as empresas mais reclamadas no estado. Em 2023, foram mais de 8 mil reclamações registradas apenas em São Paulo, a maioria relacionada a atrasos e extravios. O código de rastreamento, que deveria trazer transparência, muitas vezes vira motivo de piada. Mensagens como objeto em transferência aparecem por semanas sem explicação real do que está acontecendo. E tem a questão dos extravios. Pacotes simplesmente desaparecem. A empresa reconhece o problema e tem um processo de indenização, mas o valor máximo é de 10 vezes o preço da postagem, o que raramente cobre o valor real do produto perdido. Outro problema frequente são as tentativas de entregas frustradas. Muita gente reclama que recebe avisos de destinatário ausente sem que ninguém tenha tocado a campainha. O pacote vai direto para a agência, onde a pessoa precisa enfrentar fila para retirar. Atendimento nas agências é outro ponto sensível. Filas longas, poucos funcionários, sistemas que caem. É comum você passar 30, 40 minutos numa fila simples. Os Correios são conhecidos pelas greves, e não estou falando de uma greve a cada década. Estou falando de paralisações frequentes que afetam milhões de pessoas. Desde 2000 já aconteceram pelo menos 8 greves nacionais significativas. A mais longa foi em 2020, durante a pandemia, que durou 18 dias. O impacto é enorme. Durante greves, encomendas param completamente de se mover. Documentos importantes ficam retidos, pequenos negócios que dependem dos Correios para envios sofrem prejuízos diretos. A greve de 2020 foi particularmente mal vista porque aconteceu quando o e-commerce estava explodindo por causa da pandemia. Milhões de brasileiros que precisavam dos Correios para receber produtos básicos ficaram na mão. As greves geralmente são por questões salariais ou contra mudanças nos benefícios dos funcionários. E aqui entra uma questão delicada. Os funcionários dos Correios têm alguns dos melhores benefícios do setor público brasileiro.
Segundo reportagem do jornal O Globo de 2020, um carteiro ganhava em média R$ 3.500 por mês, mas com benefícios como vale alimentação de R$ 1.400, auxílio creche, plano de saúde robusto, entre outros, o pacote total ultrapassava R$ 6.000. Para comparação, carteiros de empresas privadas como Total Express ou Jedlog ganham entre R$ 1.500 e R$ 2.500 sem benefícios equivalentes. Isso gera uma percepção no público de que as greves são injustificadas, especialmente quando a própria empresa está dando prejuízo. Os Correios são uma empresa estatal, e isso vem com problemas típicos da gestão pública brasileira. A folha de pagamento é pesada. Segundo o TCU, em 2019, 80% da receita dos Correios ia direto para salários e benefícios. Isso deixa pouco espaço para investimento em tecnologia e infraestrutura. Há muita burocracia interna. Processos que poderiam ser automatizados continuam manuais. Sistemas de rastreamento são antiquados comparados com empresas privadas como a Amazon. Existem também casos documentados de corrupção. Em 2005, o escândalo do Mensalão envolveu diretamente dirigentes dos Correios, com esquemas de desvio de dinheiro e licitações fraudulentas. Maurício Marinho, então diretor de contratação, foi filmado recebendo propina em um caso que virou notícia nacional. Mais recentemente, em 2020, a Polícia Federal deflagrou a Operação Replicante, que investigou desvios de encomendas por funcionários. Produtos eram roubados antes de chegar ao destinatário. Esses escândalos reforçam a imagem de uma empresa mal gerida, onde há desperdício de recursos públicos enquanto o serviço ao consumidor é precário. Mas nem tudo é negativo. É importante olhar o outro lado. Primeiro, os Correios entregam onde ninguém mais entrega. A empresa tem a obrigação de atender todo o território nacional, incluindo comunidades isoladas na Amazônia, sertão nordestino e áreas rurais remotas. Empresas privadas simplesmente não operam nesses lugares porque não é lucrativo. Segundo, o preço. Apesar dos problemas, os Correios ainda são a opção mais barata na maioria dos casos. O PAC, mesmo com atrasos, custa muito menos que opções expressas de concorrentes privados. Terceiro, escala. Os Correios movimentam bilhões de objetos por ano. Em 2022, foram 6,8 bilhões de objetos entregues. Mesmo com problemas, a taxa de sucesso ainda é alta. A maioria das encomendas chega, só que muitas vezes atrasadas. Quarto, a pandemia mostrou o valor dos Correios. Durante 2020 e 2021, com o e-commerce explodindo, os Correios conseguiram absorver um volume gigantesco de encomendas. Empresas privadas também tiveram problemas enormes nesse período. E por último, há questões estruturais. O monopólio sobre cartas é um peso. Esse segmento está morrendo com a digitalização. Ninguém mais manda carta, e isso era uma fonte importante de receita. Os Correios estão presos a uma obrigação legal que virou um fardo financeiro. Então, por que os Correios são odiados? A resposta está na combinação de 3 fatores principais: qualidade de serviço inconsistente, greves frequentes que afetam milhões de pessoas e percepção de ineficiência e desperdício de dinheiro público. O público espera que uma empresa com monopólio e 50 anos de existência funcione melhor. Quando uma encomenda atrasa semanas, quando há greve no meio da pandemia, quando escândalos de corrupção aparecem, a paciência acaba. Mas é importante reconhecer que os Correios ainda cumprem um papel social importante. Eles conectam o Brasil inteiro, chegam onde o mercado privado não chega e mantêm preços acessíveis. O problema é que isso não apaga a experiência ruim de quem usa o serviço regularmente. Hoje, os Correios estão em processo de possível privatização, mas isso depende de quem está no poder. Se isso vai resolver os problemas ou vai criar novos é outra discussão. Por enquanto, os Correios continuam sendo amados e odiados ao mesmo tempo. Amados pelo que representam em teoria, odiados pelo que entregam na prática. E você já teve problema com os Correios? Deixa aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e se inscreve aqui no canal.
E para saber como as lojas americanas esconderam um rombo de mais de 20 bilhões de reais por mais de 10 anos, clica nesse vídeo aqui e eu te vejo lá em alguns segundos. Por hoje é isso, um grande abraço e até a próxima!